O concreto é um ladrão impiedoso. Ele rouba o calor do corpo, a esperança da alma. E por fim, o nome. Para o mundo que passa apressado, eu não sou Marcos. Sou uma silhueta, uma mancha na paisagem, um problema a ser ignorado. As pessoas não olham para mim, olham através de mim. Seus olhos deslizam pela minha figura como água em vidro, sem reconhecer a humanidade que ainda pulsa sob estas roupas gastas. Há 3 anos, o som dos meus sapatos ecoava em corredores de escritórios. Hoje, o único som é o do papelão, arrastando no asfalto. A invisibilidade é uma forma de morte lenta. Você grita, mas sua voz não tem som. Você existe, mas não ocupa espaço. A memória de quem eu fui é um fantasma que me assombra, um eco distante de risadas em uma casa, que já não é minha. Eu era o pai que contava histórias de dragões até a pequena Sofia adormecer. O marido que sabia exatamente como Ana gostava do café. Eu era o supervisor de logística que orquestrava o movimento de cargas com a precisão de um maestro. Minha vida era feita de pequenas certezas. O cheiro de pão aos sábados, a satisfação de um problema resolvido, o abraço apertado no fim. Do dia, a dignidade não estava no salário, mas no propósito. Estava em chegar em casa cansado, mas com a certeza de que meu esforço construía um porto seguro para minha família. Cada planilha preenchida era um tijolo no muro que protegia nosso pequeno universo. Eu não era um herói. Era um homem comum, vivendo uma vida comum e feliz. E acreditava, com a ingenuidade de quem nunca conheceu o abismo, que aquele muro era indestrutível. A ruína não chegou como uma tempestade, mas como uma garoa fina e persistente. Primeiro, o aviso na porta da fábrica. Reestruturação. Uma palavra fria para dinamitar o futuro de 200 famílias. Enviei currículos que desapareceram em um buraco negro digital. Então, o segundo golpe, o diagnóstico de Ana. Uma doença que não escolhe conta bancária. As economias de uma vida se foram em meses, transformadas em remédios e contas de hospital. A esperança se tornou um luxo que não podíamos pagar. O carro foi o primeiro a ir. Depois, as joias de família. Cada objeto vendido era um pedaço da nossa história sendo leiloado por uma fração do seu valor. A vergonha era um veneno que corroía por dentro. A sensação de estar falhando com as 2 pessoas que eu mais amava no mundo. O desespero tem um efeito curioso nas pessoas. No início, amigos oferecem ajuda, um prato de comida, um sofá, mas a necessidade crônica é um fardo pesado. As ligações se tornam menos frequentes. As desculpas mais elaboradas, você percebe que se tornou um problema, um lembrete desconfortável da fragilidade da vida deles. A última porta a se fechar foi a da nossa própria casa. Lembro-me de entregar as chaves, o metal frio na mão parecendo pesar 1 tonelada. Ana e Sofia foram morar com a irmã dela. Não havia espaço para mim. É só por um tempo, né? Até você se reerguer, disseram. Mas a primeira noite sob as estrelas, com o frio cortando os ossos, me ensinou a verdadeira dimensão do abismo. Naquela noite, Marcos, o pai e o marido, morreu. E em seu lugar, nasceu apenas uma sombra. Esta noite foi. A chuva gelada não lavava apenas as calçadas. Parecia querer lavar a própria alma, deixando um vazio ainda maior. No ponto mais baixo da minha existência, quando a ideia de desistir se tornou um consolo, o sol começou a nascer. A rotina do mundo que me esqueceu. Do outro lado da rua, uma pequena oficina de serralheria abria suas portas. Vi o dono varrendo a calçada. Vi os funcionários chegando, cumprimentando-se. O cheiro de café no ar. Eles não estavam fazendo nada de especial. Estavam apenas vivendo. E naquela dignidade diária, algo dentro de mim se quebrou e se reconstruiu. A resignação deu lugar a uma faísca de fúria. Eu não era uma estátua. Eu não era um fantasma. Eu ainda estava aqui. Enquanto observava aquele portão, uma decisão se formou. Não na minha mente, mas nas minhas entranhas. Uma decisão final e absoluta. Eu atravessaria aquela rua. Eu não ia pedir dinheiro. Eu ia pedir uma única chance. Com o coração martelando contra as costelas, Marcos deu o primeiro passo. Cada metro que o separava do dono da empresa parecia uma jornada de 1000 quilômetros. Ele não tinha currículo. Não tinha roupas adequadas, não tinha nada além da verdade crua em seu rosto. Cansado. Ao se aproximar o homem, um senhor chamado Antunes, o olhou com cautela. A voz de Marcos saiu trêmula, quase um sussurro. Senhor, meu nome é Marcos, eu perdi tudo. Não peço esmola, pai, com trabalho. Qualquer trabalho. Ele engoliu o orgulho que mal existia mais. Não tenho onde morar, mal tenho o que comer. Mas eu sei trabalhar, aprendo rápido. Me dê uma chance. Me pague com um prato de comida e um lugar para dormir. Eu juro que serei o melhor funcionário que o senhor já teve. O silêncio que se seguiu foi pesado. Senhor Antunes o analisou,
vendo além dos trapos a chama de dignidade que teimava em não se apagar. Eu não posso te dar um emprego, disse ele. E o mundo de Marcos desabou. Mas posso te dar um teste. A proposta era simples e honesta. O depósito nos fundos está uma bagunça. Organize-o. Você tem uma semana. Se eu gostar do que vir, conversamos. Enquanto isso, pôde dormir lá. A cozinha serve 3 refeições por dia. Pra Marcos, né? Aquelas palavras não eram um teste. Eram a salvação. Lágrimas de alívio rolaram por seu rosto, naquela noite deitado em um colchão improvisado. O som das máquinas era uma canção de ninar e o sabor da sopa quente. A promessa de um recomeço. Os primeiros dias foram um purgatório. O trabalho físico era exaustivo, mas a barreira invisível, erguida pelos outros funcionários, era pior. Os olhares de desconfiança, os sussurros, o isolamento. Para eles, ele era o mendigo que o chefe acolheu. Um risco. Marcos não revidou. Canalizou sua frustração no trabalho. Ele não apenas varria o chão, ele o deixava impecável. Não apenas empilhava caixotes, criava um sistema lógico. Cada tarefa humilde era executada com uma dedicação que começou a intrigar os mais observadores. Ele estava construindo sua defesa não com palavras, mas com suor. Se a jornada de superação de Marcos já te inspirou até aqui, deixe um like para mostrar seu apoio e comente qual foi o maior desafio que você já venceu. Sua história também tem poder. A virada aconteceu numa terça chuvosa. A principal máquina de embalagem, o coração da produção, parou com um rangido metálico. Pânico. O técnico estava fora e o prejuízo aumentava a cada minuto. Enquanto gerentes gritavam ao telefone, Marcos se aproximou. Acho que sei o que é, disse, sua voz quase inaudível. Foi ignorado. Mas Antunes, observando tudo, fez um gesto. Deixem ele tentar. Com mãos trêmulas pelo peso da oportunidade, Marcos abriu o painel. Anos de experiência esquecidos voltaram à tona. Ele diagnosticou a peça, improvisou um reparo, e em 20 minutos, a máquina voltou à vida. O silêncio foi ensurdecedor. Naquele instante, ele deixou de ser um mendigo. Ele era Marcos, o homem que salvou o dia. Aquele concerto não lhe rendeu uma fortuna, mas algo muito mais valioso, um contrato, um salário e o respeito dos colegas. Sua reconstrução foi lenta, sem finais de conto de fadas. Marcos alugou um quarto simples e fez a ligação que mais temia para sua família. Não com desculpas, mas com a verdade de um homem que caiu no fundo do poço e estava escalando de volta para a luz. O legado de Marcos não foi material, mas a semente que ele plantou. Inspirado, Sr. Antunes iniciou um programa para dar oportunidades a outros, oferecendo um teste, não esmola. A história dele é um lembrete de que uma única chance pode salvar uma vida e inspirar uma comunidade. Existem milhares de outras histórias assim. Inscreva-se no canal e ative as notificações, pois no nosso próximo vídeo vamos explorar como pequenas ações geram ondas gigantescas de mudança.